pessoal, meu nome é Yohara Quirino e eu tô aqui com meu amigo Celric. Nós somos a tradição de bruxaria Green Fairy Brasil e hoje nós vamos falar nesse papo divino um pouco sobre Nerthus, essa deusa misteriosa que muita gente não sabe sobre. Vamos começar. Qual foi a primeira vez que ouviu falar dessa deusa? A primeira vez que eu ouvi falar dessa deusa foi através de um amigo. Porém, ela era uma deusa que vinha aparecendo sempre na minha vida, né? Eu, desde a minha adolescência, eu sempre sonhava com uma mulher que me ajudava a caminhar numa floresta. E essa mulher, ela sempre tinha um manto sobre o rosto dela e sempre usava uma máscara. E existem algumas imagens, existem algumas versões de Nerthus que ela aparece dessa forma, como uma mulher com uma máscara no rosto. E após isso, após vários sonhos, né, acabei escutando de algumas pessoas sobre ela. Como foi que seu contato começou com essa deusa? Então, Realmente começou assim? Como eu disse anteriormente, o meu primeiro contato mesmo foi através desses sonhos que eu tive, né? Eu venho de uma família cristã, venho de uma família que tem uma orientação e uma tradição cristã, e sonhar com uma mulher me ajudando no meio de uma floresta com lenço no rosto e máscara, né? E geralmente ela também vinha nua, né? Da cor da floresta, da cor da natureza. Então, quando ela vinha dessa forma, pra mim, naquele momento, naquela época, adolescente, era algo extremamente negativo, né? Mas eu não você via... contou pra sua família? Não, não contei. Não teve coragem. Tipo isso. Mais ou menos, isso era uma coisa bem interna minha. Então, desde os meus 15, 16 anos, eu sempre sonhei com Nerthus, só que conhecer Nerthus de verdade, de me dedicar a ela, eu só me dediquei a partir dos meus 24 para 25 anos, né? Que foi quando esse amigo, né, ele pegou e disse, comentou comigo sobre elas, que ele conhecia. Até então eu não era aquela pessoa dedicada a procurar, né, a entender melhor a questão das mitologias, entender melhor as divindades. E aí, a partir daí eu comecei a averiguar os meus sonhos melhor, eu comecei a perceber que existiam sonhos que se repetiam diversas vezes, né, que eu sonhava demais com ela. Teve até um sonho muito claro, por sinal esse, que eu estava do outro lado do rio e ela aparecia para mim, né? Ela aparecia para mim antes, do outro lado do rio, né, na minha frente, me dando um cajado. Bem simbólico. Bem simbólico. E foi bem interessante para mim aquele sonho. Não era, na verdade, um grande rio, era como se fosse um pequeno córrego que passava, que dividia eu dela, ela na minha frente, e tudo, aquela floresta ao redor, e ela aparecia na minha frente. Já teve outro sonho que eu tive com ela, que ela tirava a máscara. E aí, para minha surpresa, eu vi talvez algo que eu não me agradei na época, né? Eu precisei me adentrar mais ainda nos mistérios da deusa Nerthus. Legal. E o culto dessa deusa é popular? Bem, consequentemente não. Até hoje eu só vi uma outra tradição, né? Uma outra tradição que é a Vanni, né? A Vanni, ela tem um culto muito forte a Nerthus. Ela vê a Nerthus de uma forma mais deusa da morte, porque ela é vista dessa forma. Só que também a nossa tradição, a tradição de bruxaria Green Fairy, vê Nerthus como uma deusa da natureza, uma deusa mãe terra, né? Que é como ela era vista pelos antigos Vanir, lá na antiga Germânia, né? Para quem não sabe, os antigos nórdicos acreditavam nos Aesir, que era liderado pelo deus Odin, né? Por Wotan, e tinha também a deusa Nerthus, né? Lá em Vanaheim, que era liderado, os Vanir eram liderados por ela, né? Tanto que os Vanir e os Aesir travavam diversas discussões, e a Nerthus, ela é extremamente diplomata, né? Ela tentava ao máximo evitar problemas, guerras. Tanto que existe até mitologia que fala de um momento de apaziguação entre a própria Nerthus e Odin, né? No qual eles
fazem, né, e proclamam paz entre os dois povos. Muito bom. Mas realmente não é comum. É muito raro. Eu nunca conheci, de verdade, eu nunca conheci assim, alguém mesmo que se dedicasse a deusa Nertus. Algumas pessoas temem ela, como eu tinha falado anteriormente sobre o meu último sonho com ela, um dos meus últimos sonhos, que ela tirava a máscara. E quando ela tirava a máscara pra mim, era um rosto totalmente podrido, né? Em estado de decomposição. E Nertus, ela é a própria natureza que decompõe as coisas. E isso é lindo, mortas. gente. Compreendam que tem muita gente iniciante que Sim. assiste o canal. Eu compreendo que isso é uma parte da natureza, que é uma parte da deusa, e que isso é muito bonito, a decomposição, a morte também. Cristãos, não fiquem nervosos. E Nertus, ela é uma grande deusa da natureza. Tanto que existem alguns países, né, alguns antigos países que cultuavam os deuses nórdicos, que não chamam ela só de Nertus, chamam ela de Erse, de Erda, da própria Mãe Terra, tá? Ela tem vários nomes também na mitologia nórdica. E assim, pra quem tá iniciando, que assim, se interessa um pouco, como se dá o seu contato com essa deusa? Porque aí talvez outras pessoas possam pensar em começar ou procurar alguém pra guiá-las nesse contato com Nertus. Olha, no começo eu me negava a me contactar com ela, né? Eu tinha um certo e grande preconceito com a minha própria deusa. Mas com o tempo foi uma coisa que eu fui aprendendo de verdade sozinho. Uhum. Eu fui chegando, me aproximando dela. Claro, lembrando que a Nertus ela tem esses dois lados. E o segundo lado dela, que é o lado da morte, não é um lado tão fácil de trabalhar. Não é um lado até, como eu posso dizer, não é um lado que se pode se comunicar de forma tão facilmente, tá? Precisa de muito estudo, precisa de muita acessibilidade a este lado, né? Maturidade, isso, né? a maturidade. Tanto que existem textos que muitos sacerdotes não se dedicavam a esse lado, vamos chamar de lado escuro da deusa, né? Da deusa Nertus. Não se dedicavam mais a essa parte mais floresta, essa parte mais natureza, de cura da terra, tá? De fertilidade, porque ela é uma deusa da fertilidade. Antigamente, os antigos nórdicos, eles levavam uma estatueta da Nertus, né, com o nome de Erse, ou Erda, e numa carruagem, e à frente tinham duas vacas. E acreditavam que o leite e o leite e mel que era derramado por essas terras, era até um ritual que eles faziam, né, todo ano, que eles faziam isso para alimentar a própria terra, para poder produzir, né, e terem uma boa colheita. Legal. E você oferece algo para essa deusa? Se sim, o quê? Olha, geralmente quando eu faço, além de eu fazer minhas orações, que eu acho extremamente necessário, não importa qual seja a divindade que vocês tenham, né, que vocês cultuem, que vocês se dediquem, não se esqueçam delas. O maior problema das pessoas é que elas só se dedicam à divindade quando a divindade dá alguma coisa em troca. Tá precisando, né? Quando de tá alguma precisando. coisa. Como é que você vai poder ganhar algo, né? Poder ter algo de alguém se você não se dedicar a ela? E as divindades, elas gostam da sua dedicação, elas gostam de perceber que você está bem com ela. E geralmente quando eu ofereço algo a Nertus, geralmente eu ofereço alguma fruta, geralmente eu ofereço algo mesmo terreno, algo que eu sei que ela mesma gosta de transformar para ela mesma, né? Que ela gosta de receber, que faz parte dela, né? E é isso. Quais são as características dessa deusa que mais te marcaram? No começo, como eu disse, me marcou muito negativamente essa tirada da máscara dela. E quando eu vi através de sonho esse rosto podrido, esse rosto em decomposição, isso me marcou muito, porque isso me deu muito medo no começo. Eu não conseguia entender o porquê que eu tinha uma divindade assim, né? Mas aí aos poucos eu fui conhecendo e percebi que, como você mesmo falou, a morte faz parte da natureza. E ela nada mais é do que essa natureza em transformação, esse ciclo, né? Então isso marcou muito.
a mim. E também teve outro, que foi um outro sonho que eu tive, que ela me anunciou algo bem antigo mesmo, que eu tive, no qual ela afugentava 2 lobos. E isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos de idade. Na época eu não percebi isso, mas hoje eu percebo, analisando esse sonho, que ela afugentou de mim 2 grandes problemas. Esses 2 lobos foram 2 acontecimentos que tiveram na minha vida que, se não tivesse sido resolvido, se ela não tivesse ali do meu lado, consequentemente eu teria me lascado. Já conhecia a energia dessa deusa em outras vidas? Sua opinião, assim, você acha que a sua alma já teve contato com essa deusa em outros tipos de existência ou em outros planos? Olha, eu acho que acreditar é a palavra. Ter certeza, não sei. Eu nunca tive nenhum processo de regressão muito forte na minha vida. Eu nunca tive algo muito maduro e que chegasse realmente ao ponto de eu ver uma regressão forte, né? Isso não aconteceu comigo ainda. Mas eu me sinto muito ligado a Nerthus, eu me sinto muito ligado à Terra. Por muito tempo eu tive muito problema em aceitar a Terra na minha vida. Eu sempre dizia que não era meu elemento, aquela coisa toda. Porém, eu hoje entendo que eu sou Terra. Hoje eu entendo que a Terra está comigo, que eu estou sobre ela e que eu me sinto bem ao lado dela. Eu não posso afirmar 100%, né, mas eu uso minha intuição nisso. Então, segundo a minha intuição, sim. É algo que eu posso já ter sentido em outras vidas. Afinal, como é que eu poderia explicar essa ligação tão forte que eu tenho, nascido aqui no Brasil, né, tão distante da Europa, tão distante da parte nórdica, né? Como é que eu poderia explicar esse amor tão grande que eu tenho pela mitologia nórdica? Por essa vontade muito grande de querer aprender sobre a mitologia nórdica. Eu amo mitologia, só que a nórdica é algo descomunal. Quando eu começo a ler, eu começo a chorar, eu começo a me sentir extremamente... bem, né? Bem. Reluzente. Tipo isso. Qual a maior lição que essa deusa lhe proporcionou? Bem rápido, a maior lição. A maior lição foi uma tapa na cara que ela deu mesmo, como eu tinha comentado nas partes anteriores, para entender quem eu sou. Ela deu na minha cara: aprenda quem você é e pare de negar o que você é. E por muito tempo, por N motivos, eu neguei muito o que eu sou. Neguei de várias formas. E pra terminar, assim, o que eu gosto muito da sua história é que os sonhos foram muito importantes pra você. E que você não, assim, por mais que você tenha se negado no início, você teve a coragem suficiente de seguir em frente. Então, pra quem tá iniciando, muita gente tem medo da deusa. Tem o contato inicial, mas tem medo. Qual o seu conselho para essas pessoas? Não ter medo. Não tenha medo, ir em frente, estudar, conhecer, tá? Essa é a grande diferença do paganismo para as outras diversas religiões que existem por aí, né? A gente tem essa abertura de estudar, né? O conhecimento, ele é dado para todos do paganismo. Ela não fica somente no sacerdote, né? Não fica somente no sacerdote. É um conhecimento que ele é abrangente. Então, não percam tempo, gente. Estudem, procurem saber das coisas, procurem estudar, procurem livros. Vamos aproveitar que nós estamos em pleno século XXI, globalização aí, a internet, né, ajudando. Procurem sites em inglês, né, porque é ali que estão os melhores textos de verdade, infelizmente, mas é onde estão os melhores textos. Se você não sabe ler inglês, pega lá, coloca no Google Tradutor e vai lá e simplesmente traduz lá e tenta melhorar a tradução, mas não, ou até mesmo em outra língua, né, que você possa encontrar, mas não perder tempo. A melhor forma realmente é se dedicar a estudar. E assim, gente, se escutarem o chamado, façam isso. E se precisarem de alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, né, precisarem assim de um acalento, né, muita gente me procura pra falar dos pais, dos problemas, podem me procurar, mandar uma mensagem que eu respondo, tá bom? Um beijão, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado sobre Nerthus. Até a próxima, que os deuses se abençoem vocês.